Olá, pessoal, meus ouvintes imaginários. Vamos comentar a questão de uma campanha eleitoral no meio de uma pandemia. Estamos no sexto mês de confinamento, com todo mundo já não aguentando mais nem ouvir falar em pandemia, coronavírus, Covid-19, UTI, infectados, mortes e os demais etc. Né? O mês de setembro, além de trazer a primavera, demarcará o início do calendário das eleições municipais, cujos desafios são inéditos, como bem definiu a jornalista Taline Opes, do Correio do Povo. Será uma disputa das mais atípicas dos últimos tempos. A eleição se dará em meio a um cenário de crise sanitária, econômica e social deflagrado pela pandemia. E pela primeira vez vai valer a regra que proíbe as coligações proporcionais. Vai haver coligações de partidos para apoiar o mesmo candidato a prefeito, mas cada partido vai ter que se garantir sozinho no voto as suas cadeiras nas câmaras de vereadores, sem pegar carona em puxadores de votos de outros partidos através de coligações. A liberação da propaganda eleitoral na internet começa no final de setembro e as veiculações em rádio e TV no início de outubro. Com o distanciamento social, não haverá o corpo a corpo, mudando o modo de se fazer campanha, crescendo ainda mais a importância da exploração eleitoral das redes sociais. Outra dificuldade será o contato direto dos candidatos com os eleitores mais vulneráveis, que, por não terem acesso à internet, podem ficar excluídos do processo democrático, podendo provocar aumento das abstenções. Desafios maiores se anunciam para a justiça eleitoral, no combate às fake news e outras práticas de trollagem que estão sendo desenvolvidas pela internet. Neste mês de agosto, por exemplo, antes mesmo de começar a campanha eleitoral propriamente dita, durante a apresentação do programa de governo da Fernanda Melchiona, candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSOL, a sessão no canal online foi interrompida e adiada devido ao ataque de um grupo de invasores digitais que entraram com agressões visando perturbar e inviabilizar a transmissão. Nas eleições para a reitoria da Universidade de Pelotas, também houve a invasão digital da sala virtual da chapa de uma professora candidata negra. Entraram com ofensas racistas e a chamando de macaca e com ameaças. A reunião remota teve que ser suspensa e acionada a polícia para investigar os crimes cometidos nesse episódio. Também na Universidade da Unijuí, num evento online dos povos indígenas, quando falava um líder caigangue, mestre em antropologia social, houve a invasão de um grupo com ataques de ódio, xingamentos raciais, misóginos e pornográficos, fazendo com que o evento fosse também encerrado. A propósito, o ministro Edson Fachin, do STF, afirmou que a crise decorrente da pandemia não pode suspender a ordem jurídica e democrática. Ou seja, a crise não suspende a Constituição. Segundo Fachin, a crise inclui o abismo entre a necessidade e a acessibilidade aos meios eletrônicos. Inclui surtos autoritários e saques contra o futuro. Inclui aumento de violência contra mulheres, povos indígenas e negros. Inclui a irresponsabilidade de estados e governantes demitindo-se da obrigação de proteger a vida e o meio ambiente. O ministro do Supremo concluiu sua fala com a seguinte frase de efeito: vivemos numa sala de emergência, cuja solução não depende só da vacina. Para a emergência sanitária, depende de ter políticas públicas de saúde permanentes. Para a emergência social, depende de políticas inclusivas, especialmente de acesso à educação. Para a recessão democrática, que está sendo agravada, cumpre manter e consolidar a democracia representativa com eleições, plebiscitos e referendos.
Faço essa referência ao pronunciamento do juiz Fachin do Supremo, mesmo sabendo que o STF é uma Maria vai com as outras. Especialmente tem sido assim desde que o ministro Joaquim Barbosa inaugurou o procedimento de lawfare no Brasil, que é o uso do direito e da justiça como armas contra os adversários políticos. Isso foi durante o processo do Mensalão, em que o Barbosa condenou sem provas os petistas José Dirceu, Genuíno e Delúbio. Sentença que agora, 15 anos depois, a justiça anulou, inocentando os injustiçados pelos argumentos falaciosos usados pelo juiz, tais como domínios de fatos e a formação de quadrilhas. Essa narrativa foi uma tática arquitetada com apoio midiático da Globo, naquele processo judicial que foi o primeiro ensaio golpista contra os governos de esquerda no Brasil. E como uma verdadeira Maria vai com as outras, o STF deu todo o respaldo legal às operações midiáticas e ilegais da Lava Jato, que criaram o clima de ódio e levaram ao golpe parlamentar da presidenta Dilma com impeachment, também sem crime nenhum de responsabilidade. O Supremo foi Maria vai com as outras também, apoiando a onda bolsonarista ao chancelar o impedimento de Lula a concorrer na eleição presidencial de 2018. Agora, depois de criado o monstro do fascismo que se voltou contra os seus criadores, com o presidente da República hostilizando a Globo e promovendo atos públicos pelo fechamento do STF, com seus milicianos jogando foguetes contra a sede do Supremo, é hora da Maria ir com as outras Marias antifascistas e voltar a apoiar a democracia representativa no Brasil. Recentemente, o STF julgou o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, como tendo atuado de forma imparcial no caso Banestado, de forma que foi anulada a sua sentença naquele processo. Procedimento de imparcialidade que, aliás, foi a marca registrada do Sérgio Moro durante todo o processo midiático de condenação pública de Lula até a sua prisão, em trâmite às pressas nas instâncias superiores, para impugnar sua candidatura e reeleição como presidente do Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou só agora, em um julgamento, que Sérgio Moro quebrou a imparcialidade ao incluir a delação vazia do Palocci às vésperas do primeiro turno do pleito, favorecendo a eleição do Bolsonaro, que o compensou com o cargo de ministro da Justiça e com a promessa de uma futura vaga no próprio STF. Neste momento, o Supremo Tribunal Federal tem bons motivos para ser uma Maria vai com as outras antifascistas, devido aos bons ventos trazidos pela notícia da prisão de Steve Bannon, ex-estrategista das campanhas de fake news que elegeu Donald Trump presidente nos Estados Unidos e também ex-conselheiro da campanha eleitoral do Bolsonaro, que o elegeu presidente do Brasil. Especialistas analisam que a queda de Steve Bannon sinaliza a tendência do fim da bem-sucedida estratégia eleitoral baseada no uso de robôs para espalhar desinformação nas redes sociais. Contudo, pelo menos aqui nos tristes trópicos, essas práticas parecem que vieram para ficar eternamente, pois aqui encontraram um fértil terreno conservador, racista e preconceituoso. De qualquer forma, no meio do caos real da pandemia, sem resolvermos sequer o imbróglio da volta às aulas, temos uma eleição com a campanha virtual no país. Teremos uma campanha eleitoral que certamente agravará o acirramento dos discursos de ódio e as práticas de fake news manipuladoras da opinião pública nas redes sociais. Será um horror show no meio de uma tragédia. Contudo, precisamos sobreviver até lá. Precisamos nos proteger e aos outros, para não sermos computados como números nos altos patamares dos 3.700.000 infectados ou dos 118 mil baixas por mortes, até que a tão sonhada vacina chegue para nos dar uma esperança de termos de volta a simplicidade de nossas vidas, no novo normal que for possível. Até lá, não seja também uma Maria vai com as outras. Evite aglomerações. Cuide-se e fique bem.